Olá pessoal, chegamos então à nossa terceira aula, né? Hoje, mais especificamente, nós trataremos das medidas de posição e dispersão. Então, na nossa primeira aula, a gente falou sobre uma visão geral da bioestatística, né? O que era a população, o que era a amostra, a gente viu algumas técnicas de amostragem, né? Então, eu até comentei com vocês que existiam as técnicas de amostragem probabilística e as técnicas de amostragem não probabilística. Né? A probabilística ela é muito mais, traz resultados muito mais fidedignos do que a não probabilística, porque na não probabilística você tem um direcionamento da escolha das pessoas que vão estar participando. Embora também dê para fazer os estudos, as análises estatísticas futuramente para chegar em estatística inferencial, fazer os testes estatísticos, enfim. Mas a amostragem probabilística, aquela que você viu que tinha lá as técnicas de amostragem simples, estratificada, sistemática e por conglomerado são aquelas que são mais utilizadas, ok? Na nossa segunda aula a gente abordou mais a questão das tabelas e gráficos, né? Falamos sobre a frequência relativa acumulada, né? Que nada mais era do que transformar os dados brutos em porcentagem, através de regras de 3 bem simples, né? Então a gente pegava a frequência de uma dada classe, dividia pelo total daquela classe, da soma total da coluna, né? E multiplicava por 100 e chegava numa porcentagem. Vimos também as tabelas simples, de dupla entrada e a de frequência, que eu acabei de mencionar, e os gráficos, né? Os diferentes gráficos de coluna, de barra, de setores, histograma. E eu falei para vocês que mais à frente, na nossa próxima aula, a gente vai ver um novo gráfico, que é o gráfico de dispersão, também chamado de scatter plot. Mais uma vez, foquem nisso, a persistência e o caminho do êxito. Estudem que vocês podem chegar onde vocês quiserem, só depende de vocês. Tá aqui como os tópicos que a gente vai estar abordando hoje. Então, nessa nossa aula, a gente viu lá na primeira aula o que é estatística, né? Então, como planejar, coletar, tabular os dados. Então, planejar lá no primeiro momento, coletar, pegar os dados através das técnicas de amostragem, se for trabalhar com uma amostra, ou com a população como um todo, né, se pegar um censo, por exemplo, e levantar uma série de informações. E, a partir do fato que eu já tenho as coletas, eu consigo tabular esses dados para daí analisar e interpretar. E a média, mediana, moda, quartis, a amplitude, variâncias e o padrão e coeficiente de variação, que são os tópicos que nós abordaremos hoje, são outras estatísticas, na verdade outras não, a gente não viu estatística ainda. Isso aqui é estatística descritiva. O que a gente viu na aula anterior foi tipos de gráfico e tipos de tabelas. Agora a gente entra na parte que lá na nossa primeira aula a gente chamou de estatística descritiva, que daí eu faço algumas análises, né? Por exemplo, então eu tenho lá a média, moda, mediana, então eu faço cálculos. Por exemplo, eu tenho lá 3 amostras, 3 pessoas, uma tem 10 anos, outra tem 12 anos, outra tem 14 anos. Qual que é a média da idade dessas pessoas? A gente vai aprender que eu somo, né, os 3 valores, né, 36, e divido pelo número de observações, que é 3. Então, a média, 36 por 3, 12. Né? Então, com isso, eu obtive uma informação média da idade desses alunos, né, dessas pessoas que foram avaliadas ali. E aí, a gente vai estar trabalhando esses primeiros 4 tópicos são chamados de medidas de posição ou medidas de tendência central, e os outros 4 de baixo são chamados de medidas de dispersão, e a gente vai ver por que tem esses nomes aí. Então, a gente vai iniciar com as medidas de posição, pessoal. O que é a média? Como eu mostrei até nesse exemplo anterior, um único número representa vários números. Ali eu coloquei 3 idades e a média das 3 idades. Mas eu poderia ter 50 idades em um único valor médio, né? A média dessas 50 idades. E essa média, de certa forma, é um número que representa todo esse conjunto de dados. Ou ainda, pensando nas diferentes medidas de posição ou medidas de tendência central, eu tenho uma moda, ou uma mediana, ou quartis, que são outras métricas aí para estar trabalhando com medidas de posição ou de tendência central. Então, como a própria definição está aqui, é uma medida resumo, né? Ela visa sintetizar em um único valor todas as observações amostrais. Notem que eu tenho 2 tipos, a populacional e a amostral. Professor, por que eu tenho 2 tipos de média, professor? Isso é tudo a mesma coisa para calcular? Na verdade, na média populacional, eu penso em toda a população. Lembra nas nossas aulas anteriores? Eu tinha a população e lá dentro da população eu pegava uma média, na verdade eu pegava um conjunto
que é a amostra, através do método, da técnica de amostragem que eu escolhi, e essa amostra era a que eu trabalhava, certo? Era assim que eu fazia. Quando eu trabalho com a média populacional, é como se eu tivesse feito o levantamento de todas as pessoas dentro da população, se eu pensar em população humana, ou de todos os animais dentro da população, se eu pensar em, por exemplo, em jacarés, né? Ou todas, enfim, quando eu penso em doença, eu penso em pessoas, né? Todas as pessoas dentro daquela localidade. E a média amostral, eu trabalho agora não com a população como um todo, que é essa que está aqui. Eu trabalho com a amostra, então eu vou calcular a média da amostra. E pelo fato da média da amostra ela ser distinta da média da população, né? Em geral, se eu faço uma boa representatividade da amostra que eu retiro da população, a média é muito parecida. Até porque, como nós vimos nas aulas anteriores, o que eu encontro aqui na minha amostra, eu extrapolo depois para toda a minha população. Testes para vacina é um bom exemplo. Eu faço os testes para vacina, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo da Coronavac. Foi feito o teste no Brasil com 4, 5 mil voluntários. E baseado nesses 4, 5 mil voluntários, eu extrapolei que esse resultado vai ser o mesmo para toda a população brasileira. Então, eu trabalhei com uma amostra pequena, né? E dessa amostra de 4, 5 mil voluntários, eu extrapolei para a população toda. Isso serve para a Pfizer, para a AstraZeneca, para da Janssen, né, que são as diferentes vacinas que nós estamos tomando aí, que estão disponíveis aqui no Brasil. Ou a Butanvac, né, Butanvac, que está saindo por aí. Então, notem que aqui do lado, uma diferença que existe entre o cálculo que é feito, né, deixa eu só apagar aqui as nossas anotações. O que é feito, ó, quando eu trabalho com a média populacional, ó, eu tenho o N, ele é o total da população. Total da população. Se eu pegasse a população brasileira e ela tem 200 milhões de pessoas, seria total da população. Se eu pego a população, quem mora em Maringá, né? Eu sei que tem estudantes do Brasil todo, né? Eu dou exemplo de Maringá, mas como pense nesse exemplo dentro da sua cidade aí. Então, eu pegar lá Maringá, 400 mil pessoas. Então, essa é a população toda. Só que eu quero saber, a minha amostra vai ser dessas 400 mil, eu quero fazer uma coleta de 3 mil pessoas, né? 3 mil pessoas. Então, agora eu tenho uma amostra. Então, daquela população grande, eu extraio um pedacinho dela para fazer a minha média. Se você olhar a maneira de calcular, a única coisa que muda aqui, ó, o N, aquele é minúsculo, aquele é maiúsculo. Então, o N minúsculo remete à amostra, o N maiúsculo remete a toda a população. E aqui eu tenho uma letra grega chamada Mi, que é a média populacional, e aqui eu tenho um X barra, que é a média amostral. Então, sempre quando eu ver o Mi, que é essa letrinha que parece um U, né, mas ela tem uma caudinha aí, mais alongada, essa é a letra Mi, certo? Letra grega é Mi. E aqui eu tenho um X barra. Como que eu calculo a média amostral, professor? Na verdade, você mostrou no meu primeiro slide que eu tenho lá uma pessoa com 10 anos, 12 anos, 14 anos. Só me divido pelo número de observações. É a mesma coisa, né? Então tem lá, quem que é esse N que está aqui? N é o número de amostras. Quantas amostras que eu tenho, por exemplo, nesse conjunto de dados que está aqui no enunciado? Olha lá, ó. As idades em anos de 8 pessoas que estão apresentadas a seguir estão aí. Olha lá, então a pessoa tem 38, 40, 49, 67, 33, 57, 54 e 64. Vocês vão ver uma palavra na apostila de vocês que chama dados em rol. Em rol. Que quer dizer dados em sequência. Notem que esses dados não estão em sequência. O 33 é o menor valor, ele deveria ser a primeira palavra, o primeiro valor encontrado ali. Se eu colocar os dados em rol, dados em sequência, né? E assim por diante para os demais dados. Então, 33, 38, daí 40, 49, 54, 57, 64 e 67, tá? E daí, como que eu vou calcular, então, essa forma? Então, eu tenho aqui o x barra, que ele significa média amostral. Eu tenho um somatório de xi. Professor, o que significa esse i? Esse i é o número de observações. Então, eu vou ter aqui não está aparecendo, mas o i ele é igual ao número de observações. Quando eu tenho aqui, ó, 3, 6, 8 observações, o meu i ele vai até 8. Então, eu vou ter o x1, x2, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 e x8. Professor, mas aí no quadro que você está mostrando não tem o x8, é um xn. Por que n? N é o número de amostras. Como
Quantas amostras que eu tenho? 8. Por isso que está xn. Então é como se fosse x8. Então, pensando de uma maneira geral, como é que eu faço a soma para calcular essa média? Eu somo os 8 valores que estavam apresentados lá, ó, faço uma soma simples. Então, somatório de x1 mais x2 mais x3 mais x4, que é o que está aqui. Quem que é o x1? x1 é a primeira amostra, 38. Quem que é o x2? É a segunda amostra, 40. Quem que é o x3? 49 e assim por diante até o x8, que é o 64. Então, notem que eu tenho aqui, ó, é como se eu tivesse x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 e x8. Professor, de onde você tirou esse x? Eu estava perdido aqui, não estava prestando atenção. Esse x vem da fórmula lá, pessoal. E o que é esse número do lado, professor? É o número de cada uma das amostras. Então, amostra 1, amostra 2, amostra 3 e assim por diante. Professor, por que está dividido por 8? Já falei, n é igual a 8. O que significa 8? 8 amostras. Certo? Que é o que eu tenho ali, 8 amostras. Então, o que eu faço? Eu faço a soma desses 8 valores. Olha lá, 38 mais 40, até chegar no 64. A soma de todos os 8 valores me deu um valor de 402. Isso aqui remete ao somatório de xi. Isso aqui é igual a 402. Se eu sei que o n é igual a 8, então o que eu faço? Divido 402 por 8, que é a fórmula que está aqui. Né? Que é essa divisãozinha que está aqui. 402 dividido por 8, a minha média é 50,25. Ou seja, x barra, a média das observações, dessas 8 observações, ela é 50,25. Quer dizer o quê? Que metade das observações estão abaixo desse valor e metade das observações estão acima desse valor. Isso é o que a média pontua, tá? Em geral, se os dados são balanceados, ou se os dados são paramétricos, como que a gente pode dizer, né? Porque se eu tenho valores muito altos aí no meio, eu posso ter um desbalanço, não necessariamente metade está atrás e metade está à frente do número médio. Então, só para a gente finalizar essa questão da média, pensando aí na média mostrar mais básica de calcular, notem que eu tenho um único valor, que é o 50,25, e ele representa uma média resumo, um valor resumo dessas 8 idades que estão pontuadas mais acima, que estão ali 38, 40, 49 e assim por diante. Então, notem que eu tenho um único valor representando esse conjunto de dados. Se esse valor é muito diferente daqueles 8 valores que estão ali, ele não vai representar adequadamente o conjunto de dados. É por isso que existe, por exemplo, uma outra maneira de calcular uma medida de posição, que é a mediana. A mediana, na hora do cálculo dela, ela tem uma diferença em relação à maneira com que é calculada a média. Tá? E aí, pensando naquele conjunto de dados como um todo, ó, então aí a distribuição dos dados, onde está meu 50,25? Então notem que eu tenho 4 valores acima e eu tenho 4 valores abaixo. E a média está aqui no meio, ó, que é o 50,25. Lembrando, aqui eu tenho dados que estão balanceados, eu tenho dados que nós chamamos de paramétricos, né, dados normais, que eles seguem uma distribuição, né, log normal. E por isso que eu tenho essa informação. Se eu tivesse, por exemplo, um valor, além desses 8 valores, tivesse um valor, por exemplo, 450, que é um valor bem maior do que esses 8 valores, a média ficaria alta. Então, se a média ficasse, por exemplo, em torno de 70, notem que o 70 não representa nem o 400 e pouco que eu acabei de falar, e nem esses valores que estão aqui no começo. Então, ele é um valor resumo que ele não representa o conjunto de dados. E daí eu tenho que utilizar uma mediana, que daí ela trabalha com o número médio dentro daqueles que vão estar disponíveis no conjunto de dados, que a gente vai chegar lá. Média ponderada. Professor, o que é uma média ponderada? Então, há uma ponderação, há um balanço, na verdade, há um peso agora. Então, notem que, fora aquela forma normal, que era essa aqui, aparece agora multiplicado pela frequência. Notem que a frequência está multiplicada na parte superior da fórmula, tá? Então, você está na parte superior da fórmula. Olá, então eu tenho x bar, que significa a média amostral. Não está especificado aqui, mas essa é a média amostral. Se fosse média populacional, seria a letra grega mi. Xi, cada um dos valores, ou o ponto médio, vocês vão entender depois o que significa esse ponto médio. Esse ponto médio aqui é para frequência com intervalos de classe. Certo? Professor, o que é esses intervalos de classe? Vocês vão ver lá na frente. Por exemplo, eu posso trabalhar, em vez de eu ter portador de peso, eu colocaria a nota de aluno e a nota ela vai de 3 até 4,2.
Então, os alunos tiraram entre 3, 4 e 2 aparecem aqui. Então, isso aqui é um intervalo de classe. No caso que eu tenho portador de sobrepeso, isso não é intervalo de classe. Então, tem uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. Se eu fosse pensar nos tipos de tabelas que nós já vimos, essa é uma tabela de frequência, certo? Simples. Na verdade, perdão, uma tabela de frequência. A tabela simples é a tabela que eu tenho uma coluna. Não calculo essa parte da frequência mais especificamente. Combinada com outro valor, que no caso aqui é a média da estatura. Então, notem, se eu tenho portadores de sobrepeso, olha lá, eu tenho 6 pessoas que estão com sobrepeso. Qual que é a média da altura delas? 1,45. Notem que aqui está em centímetros, pessoal, por isso está aparecendo 145 e não 1,45. Se eu transformar centímetros em metros, eu trago 2 vírgulas, eu apago essa vírgula aqui e jogo a vírgula aqui. Isso aí é uma matemática básica, então é conversão de centímetros em metro, tá? Então, aqui, como está em centímetro ali em cima, então eu vou manter em centímetro. Ou eu poderia fazer isso aqui, ó, metro, e eu coloco a vírgula aqui. 1,45, 1,48, 1,49. Só que daí eu tenho que transformar lá em cima em metro. Só para vocês não se confundirem aí. Então, nota que eu tenho 6 pessoas com sobrepeso, 14 pessoas com obesidade e 10 pessoas com o peso adequado. Um total de 10 com 14, 24, 24 com 6, 30. Então, eu tenho 30 pessoas, das quais 10 estão com peso adequado, 14 com sobrepeso e 6, na verdade, 14 com obesidade e 6 com sobrepeso. Só que notem, aqui eu tenho a média da estatura delas. Olha lá, ó, média da estatura dessas 6, média da estatura dessas 6, dessas 14, média da estatura dessas 10. Daí, para mim calcular agora a média amostral, eu tenho que levar em consideração a frequência, assim como a média. Né? Porque essa aqui é a média da estatura das 6 pessoas que estão com sobrepeso. Então, eu tenho 6 valores que se transformaram num único valor, 145,5, que está em centímetro. Daí, para mim calcular a média amostral ponderada, notem que essa... Professor, mas não foi calculada a média? Sim, só que essa média foi só desse grupo, do grupo de sobrepeso. Eu quero saber, para mim comparar, né? Eu quero saber, na verdade, a média de todo esse grupo. Então, eu tenho essa média ponderada, que é multiplicada aqui pela frequência. Então, notem, eu tenho lá, ó, x1, que é 145,5, multiplicado por 6, que é a F1. 148,8, que é a média da obesidade, vezes 14, que é a frequência da obesidade. Está invertida aqui na fórmula, tá, pessoal, embaixo. Mas eu estou mostrando para vocês. Então, esse aqui é o F2, esse aqui é o X2. Esse aqui é o F1, esse aqui é o X1. E esse aqui, obviamente, é o F3, esse aqui é o X3. Né? Então, o X3 é o terceiro valor encontrado e o 10 é a frequência que está ali em cima. E uma questão importante, pessoal, esse pontinho que vocês estão encontrando na tela aqui, na verdade, ele é um sinal de vezes, né? Vocês estão vendo um ponto, não é para achar que é um 10.149,3, não. Isso é um ponto que significa vezes, pensando na matemática e na estatística aí. Então, 6, vou apagar só para vocês visualizarem aqui, ó. 6 vezes 145,5 deu 873. 14 vezes 148,8 deu 2.083,32. E o 10 vezes 149,3 deu 1.493. Professor, por que está sobre 30? Porque n é igual a 30. Lembra que eu falei para vocês que 10 mais 14 mais 6 é igual a 30? Então é isso que está aqui. Agora, somando 873 mais 2.083,32 mais 1.493, eu tenho esse valor aqui, que é o 4.449,32. Dividido por 30, eu chego na média desse conjunto de dados. E daí, pensando numa média ponderada. Professor, por que ponderada? Porque ela tem um peso. Qual que é o peso? A frequência que existe dentro de cada grupo. Né? Então, aqui eu tenho 6 pessoas com sobrepeso com a altura X. 14 pessoas com sobrepeso com uma altura Y. 10 pessoas com peso adequado com uma altura Z. Ok? Então, aí eu tenho uma média ponderada, diferente da média anterior, que eu não tinha essa frequência para estar multiplicando. E aqui entra lá a média para tabela de frequência com intervalo de classe. Olha aqui que é um intervalo de classe, para vocês lembrarem. Isso aqui é um intervalo de classe. Isso aqui é um outro intervalo de classe. Isso aqui é um outro intervalo de classe. Um quarto intervalo de classe e um quinto intervalo de classe. Vocês lembram que nós calculamos lá um valor de K, que era quantas classes, né? A amplitude das classes, né? Que você teve para mim saber quantas classes que existiriam. Isso a gente calculou lá atrás para ver com as tabelas com intervalo de classe. E depois a gente calculou, inclusive, esse intervalo aqui, que era de 1,4. Né, lá no exercício que a gente trabalhou na matéria de tabelas.
se eu não me engano. E daí, aqui aparece, ó, quantos alunos tiraram entre 3 e 4 e 4? 5 alunos. Quantos alunos tiraram entre 4 e 4 e 5 e 8? 2 alunos. Quantos alunos tiraram entre 8 e 6 e 100? 6 alunos. Então, notem que eu tenho um intervalo de classe que está presente aqui, e aqui eu tenho a frequência. Para calcular, notem que lá nos slides anteriores apareceu um nome chamado de ponto médio, né, que era, vou voltar rapidinho aqui, aqui, ó, lá, ó. Esse xi, ele pode ser cada um dos valores que está aqui, valores reais, estão dentro da tabela, né, que são esses valores que estão aqui, ó, esse aqui são os valores de x e esses são os valores de f, ou o ponto médio. O que seria esse ponto médio? Olha lá, ó, que eu pontei aqui, ó, com intervalos de classe. No ponto médio, olha o que eu pego. Eu pego o menor valor do intervalo, que é o 3, mais o maior valor do intervalo, que é o 4.4. 4.4 com mais 3, o valor é de 7.4. 7.4 dividido por 2, eu chego num ponto médio de 3 e 7. E eu vou fazer isso para todos os intervalos de classe, né? Por exemplo, 8 e 6, que é o menor valor, mais 10, que é o maior valor desse intervalo de classe, vai dar 18.6 dividido por 2, então vai dar lá, ó, 18, 6, 9.3, né? Pensando aí na maneira de fazer as continhas aí. Matemática mais simples, básica, né? Então lá, valor médio, valor médio, valor médio, valor médio. Médio dentro daquele intervalo ali. E aí agora, esses meus valores aqui são meus xis, certo? Então eu tenho aqui em cima, ó, o x1, o x2, o x3, o x4, o x5. Aqui eu tenho F1, F2, F3, F4 e F5. Pensando na fórmula que ela é somatório de xi multiplicado por fi sobre n, então notem que eu vou estar multiplicando então, esse valor por esse valor por esse valor por esse valor por esse e esse valor por esse. E esse somatório, então, ele coloca que eu tenho que somar todos eles e depois dividir pelo n. Quem que é o n, professor? Está aqui embaixo, ó, o total. N é igual a 30. Ok? E olha lá, está aí feita aquela combinação que eu mostrei para vocês no slide anterior. Olha lá, ó, 5 vezes 3.7. Lembrando que o pontinho aqui ele é um sinal de vezes, não interpretem como vírgula, tá, pessoal? Ó, quando você vê um ponto, é um sinal de vezes. Então, 5 vezes 3.7, xi deu 18.5. Na verdade, aqui eu tenho x1, f1, x2, f2, x3, f3, x4, f4 e x5, f5. Notem que o somatório de xi, fi, ele fala que eu tenho que somar todos esses valores aqui, ó, todos esses valores. Então, eu vou pegar o 18.5 mais o 10.2 mais o 71.5 mais o 47.4 e mais o 55.8. Então, o somatório de xi, fi é igual a 203.4, que é esse valor que você está encontrando aqui embaixo. Esse valor você vai dividir pelo n, que é 30, que você já encontrou aqui no teu número de amostras que você já levantou em número de alunos que cursaram o curso de biomedicina. Então, você está vendo que ao longo das nossas aulas a gente está mostrando em vários cursos da área da saúde, né? Porque bioestatística epidêmica está mais voltado para essas temáticas aí. E lógico, pensando em dividir 203 por n, que o n é 30, nós temos um valor aí da média, considerando uma tabela de frequência com intervalo de classe, a média foi de 6,78. Então, a média dos alunos, ela foi de 6,78. Então, teoricamente, metade da turma ficou acima desse valor e metade ficou abaixo. Vocês já devem ter ouvido falar um termo chamado de medíocre. Você é um medíocre, você sempre leva essa palavra num termo pejorativo, de ofensa. Mas pensando estatisticamente, o medíocre é aquele que está em torno da média. Né? Então, se eu tirei aqui entre 6 e 8, 7, 6,5, eu sou um aluno medíocre para aquela disciplina, para aquela prova. Eu fui medíocre na prova. Nesse sentido, você está como a maioria, como a média, né? Como a média da turma. Né? Então, esse conceito de medíocre ele vem dessa relação com a estatística. Né? Então, o ser medíocre, na verdade, ele está em torno da média. Moda, pessoal. Moda é uma outra medida de posição, também conhecida também como medida de tendência central, ou, né? Medida de posição é um sinônimo de medida de tendência central. Ambas remetem a uma posição que está vinculada mais à parte central do conjunto de dados.
Por isso que tem essa nomenclatura aí. E quem que é a moda? A moda, você pode trazer dos desfiles, né, da moda, do mundo da moda, mas a moda aqui estatística é aquela que mais se repete, aquela que mais aparece, né? Tem esse vínculo aí também com a moda, pensando na moda, roupa e tudo mais. Então, olha lá, moda. Eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Então, é a observação com maior frequência, aquela que mais se repete. Então, imagine que uma loja de calçados femininos, em uma loja foram vendidos 20 pares de calçados em um único dia. Notem que aqui estão os pares, na verdade, o tamanho do sapato que foi vendido. Então, eu tenho lá 34, 35, 36, 37, 39. São esses sapatos que foram os mais vendidos. Notem que eu tenho o valor de 36, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, dos 20 sapatos vendidos, 11 são tamanho 36. Professor, o que me ajuda a saber isso? Se eu sou o gerente da loja, indica que eu não posso deixar faltar calçados desse tamanho. Porque a minha população, ela tem um grande predomínio de tamanho de sapato desse tamanho aí, que é o 36. É lógico, eu tenho que ter outros sapatos, porque eu vou ter pessoas com 37, 38, 39, mas eu sei que eu tenho que ter mais sapatos de um dado tamanho, porque é aquele que mais sai. Então a moda, ela me ajuda nesse sentido também. Então eu posso ter, ó, se você pensar aqui, ó, numa tabela ponderada, né? Então eu tenho aqui a nota que o aluno tirou e aqui eu tenho a frequência, né? A frequência de alunos. Notem que eu tenho 12 alunos que tiraram 8. Portanto, a classe modal é aquela que mais aparece. 12. Professor, mas no exemplo de baixo, que é a tabela 9 ali, aparece 10 alunos que tiraram 8 e 10 alunos que tiraram 10. E agora? Ambos são classes modais. Aqui eu tenho um conceito chamado de bimodal. Por que bimodal? Bi remete a 2. Né? Então, bimodal, bicampeão, 2 vezes campeão. Bimodal, 2 modas. Então, eu tenho 2 modas aqui. Então, isso me mostra que eu tenho 2 valores que são os mais representativos dentro do conjunto de dados. E a mediana, professor? Você falou de média, média com intervalo de classe, sem intervalo de classe, mediana. A moda e agora a mediana. O que diferencia a média da mediana? A mediana, pessoal, ela é um valor central dentro da distribuição. Anotem aqui que eu tenho 5 valores. O meu valor do meio, então eu coloco em rol, colocar os dados em rol. Sempre que vocês ouvirem esse termo, dados em rol, é colocar em sequência, do menor para o maior. Então eu coloquei, olha lá, eu tenho aqui 5 valores, peguei os 5 valores, coloquei em ordem do menor para o maior, do 18 ao 25, e o meu valor médio é chamado de mediana. Notem que se eu fosse calcular a média, eu teria que somar, então, 25 com 2, 47, 18 com 23, 41, mais 24, então eu tenho 88 com 24, na verdade, tá aí, ó, 88 com 24, vai dar 188 com 24, 112. 112 por 5, que é o nosso N, então eu chego 2, que dá 10, que vai sobrar 12, que dá 2 de novo, né? Que vai sobrar 22,4. Então, na verdade, a média é 22,4. Se fosse para me calcular a média desse conjunto de dados, eu chegaria no 22,4. E ao calcular a mediana, eu cheguei no número 23. Então, eu cheguei num valor próximo ao que é a média, né? Então, porque esses dados, eles são, de certa forma, são pequenos, são poucos dados, são valores muito próximos um do outro. Então, eu cheguei numa média que é muito próxima à mediana. Mas se eu tivesse, por exemplo, um valor 50 aqui, na hora de fazer a média ia ser deslocada para um 30 e pouco. Né? E daí, o 30 e pouco, ele não representa bem esse conjunto de dados. Porque ó, eu vou ter um valor acima de 30 e poucos, que daria lá, ó, acrescentar mais 50 aqui nesse conjunto de dados, e dividir por 6, pensando aí no cálculo da média. Notem que daí eu teria uma média que era 30 e pouco, que estaria longe de 50 e estaria longe dos demais que estão abaixo, 25, 24, 23, 22 e 18. Ou seja, é um valor que não representa bem o meu conjunto de dados. Né? Então, quando tem se eu pegar dessa forma, a média ela não representa bem esse conjunto. Então, a mediana, se eu pegar aí os dois valores centrais, ó, 23 e 24, que daí a gente vai chegar depois numa interpretação do que é
a mediana para números pares, né, n par, porque aqui eu tenho 5 amostras, então meu número central é 23. Mas se eu tivesse 6, né, ao invés de 5, o que aconteceria? Daí eu tenho que selecionar os dois valores do meio, né, vamos colocar que eu tivesse aqui, ó, 50. Ó, meus dois valores do meio são selecionados, eu somo os dois e divido por 2, então meu valor de mediana daria 23,5. Isso com um n par, né? 6, por exemplo. Se for um n ímpar, eu pego sempre aquele número do meio, como é o caso aqui, que eu tenho só 5 valores, e o meu terceiro valor, ele representa a minha mediana. Então, o conceito da mediana em si é o valor central da distribuição dos dados ordenados. E aqui, ó, então lá, quando tivermos um número ímpar, a maneira de achar qual que é a posição que representa o valor exato ali, para você escolher para ser o valor que vai ser a mediana, eu faço n, que é o número de elementos, mais 1 dividido por 2. Exemplo, eu tenho 3 observações, 10, 12 e 15. 10, 12 e 15, então eu tenho 3 observações. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, meu segundo elemento, ele é a minha mediana. Então, meu segundo valor. Notem que a gente não está calculando aqui agora a média, mas sim a mediana. Um outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 7 notas de alunos do curso de nutrição. Então, olha lá, ó. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Qual que é a quarta observação que eu tenho? É o 7. Portanto, esse valor aqui é meu valor da mediana. Então, notem que no cálculo da mediana, eu praticamente não faço conta para chegar nela. Eu faço conta para chegar na posição que representa ela, diferente da média. Posição como, professor? Isso aqui é a quarta o quê? Quarta posição. Quarta posição. Agora eu tenho uma mediana ímpar. No caso, perdão, uma mediana com números pares de elementos. Então, notem que eu tenho que calcular agora qual que é a posição anterior e qual que é a posição posterior. Tem que calcular duas posições, que seria P1 e P2, que são as duas posições centrais. Então, notem nesse elemento aqui, ó. Agora eu tenho 3, 6, 8 alunos, ó. Tenho 8 alunos. Então, P1, quarta posição. P2, ó, P1, 8 dividido por 2. P2, 8 dividido por 2, mais 1. Então, deu a quinta posição. Notem que agora eu pego, na verdade, eu tenho que colocar em roll, né, pessoal, que está aqui embaixo, ó, em sequência, 5, 5,5, 6, 7, 7,5, 8, 9 e 9. Qual que é a quarta e quinta posição? Essas duas aqui. Então, eu pego a quarta e quinta posição, e daí, nesse caso, que é par, eu somo as duas e divido por 2. Então, 7 mais 7,5, 14,5. 14,5 por 2, eu chego no valor de 7,25. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma mediana que ela é ímpar. Na verdade, que o número das amostras é ímpar, né? A mediana é um valor só. Não existe mediana par e mediana ímpar. Existe mediana que apresentam dados pares, número de dados pares e número de dados ímpar. Quando é par, eu tenho que pegar os dois valores centrais, somar e dividir por 2. Quando ela é ímpar, é aquele valor central que vai ser efetivamente a mediana do conjunto de dados. E daí, que eu estava comentando com vocês, quando usar a média e quando usar a mediana, quando eu tenho valores muito discrepantes, igual eu falei, eu tenho aqui, ó, 5, 5,5, 6, 7, 7,5, 8, 9, 9, e vamos colocar aqui, ó, 100. Notem que o 100 está muito diferente dos demais. Se eu fosse transformar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então o 10, o 100 seria a nona posição. Se eu fosse trabalhar com os dados da mediana, a minha mediana seria o quinto valor, né? Que seria lá, ó, 10 dividido por 2, quinta posição. Então, minha mediana daria 7,5. Nota que o 7,5 ele está muito próximo a esses valores e está muito próximo a esses valores. Está distante do 100? Tá. Só que, quando eu penso em medida de posição ou de tendência central, eu tenho um único valor que representa um conjunto de dados. Então, esse valor que está aqui, ele tem que estar mais parecido com a grande maioria dos dados, senão ele não vai estar representando adequadamente. Se eu transformasse, calculasse a média, aí vocês podem até fazer um teste, se você pegar o 100 e calcular a média agora desses 10 valores, vocês vão ver que a média vai dar algo aí, sei lá, em torno de 20 a 30, não sei qual valor que vai ser especificamente. Mas vai ser um valor que ele está longe do 100 e ele está longe também do 5, 5,5, 6, 7, 7,5. Ou seja, ele não está representando bem o conjunto de dados, se eu calcular a média. Então, nesse momento, ao invés de utilizar a média, eu vou utilizar a mediana. É por isso que existe diferentes medidas de posição, porque elas, de acordo com os dados, elas refletem
algumas questões importantes para serem interpretadas. E por fim, a última abordagem dentro do conceito de medida de posição são os quartis. Os quartis eles dividem as séries em 4 partes. Então eu tenho a primeira parte, que é o quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Né? Que na verdade o quartil 1 ele tem 25% das informações. Né? O quartil 2 ele tem 50% dos dados abaixo dele e 50% acima dele. E o quartil 3 ele tem 75% dos dados abaixo e 25% acima. Né? E o 4 daí seria todos abaixo, obviamente. E como eu calculo o quartil, professor? Então tem lá, ó, o quartil, então está aqui representado pela essa letra, na verdade aqui é um Qzinho, né? Um Qzinho, vou colocar só um Q aqui no lugar desse P, é um Q. Então lá, Q é igual a 0,25 multiplicado pelo número de observações mais 1. 0,50, mesma coisa, e 0,75. Né? Aqui um exemplo, olha lá, ó. Só lembrando então, primeiro quartil é aquele do 25%, segundo quartil é o do 50% e terceiro quartil é o do 75%, que é o que está representado aqui, ó. 25 dividido por 100 é igual a 0,25, que representa 25%. 50 dividido por 100 é igual a 0,5, que representa 50%. Ó, 50%. É assim que funciona dentro da questão da porcentagem. E daí, a mesma coisa para o último quartil, que é o terceiro quartil. Então, vamos calcular para esse conjunto de dados aqui, o quartil, que é o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou para calcular a média lá atrás. Então, qual que é o primeiro passo para calcular o quartil, pessoal? Também, colocar os dados em rol. Olha lá. Que é o quê? Colocar em ordem do menor valor para o maior valor. Depois, olha lá, o 0,25 multiplicado por 8 mais 1. 0,25 vezes 7 deu 2,25. Então, o que significa isso? Que eu vou pegar e calcular uma média simples entre o segundo e terceiro elementos dentro daquele conjunto de dados. Então, o meu quartil, então, ele deu 2,25. Isso quer dizer que eu vou pegar entre o 2 e o 3. Por que 2 e 3, professor? Porque 2,25 ele está entre o número 2 e o número 3. Por isso que eu vou pegar entre o segundo e o terceiro elementos. Quem que é o segundo elemento, professor? É o 38. Quem que é o terceiro elemento? É o 40. 38 mais 40 dividido por 2, eu chego num valor de 39. Né? Então, 25% dos valores estão abaixo de 39. 75% dos valores estão acima de 39, certo? Então, 25% menor que 39, 75% maior que 39. Segundo quartil, pessoal, a mesma coisa. Agora, ó, 0,5, 8 mais 1, nota que mudou aqui, né? Só o valor de 0,5, 8 mais 1, 9, 0,5 vezes 9 deu 4,5. 4,5 está entre o 4 e o 5. Portanto, vou pegar o quarto e quinto elementos. Quem são o quarto e quinto elementos, pessoal? Agora, o quarto elemento está aqui, ó, 49, e o quinto elemento está aqui, que é o 54. 49 mais 54 deu 103, 103 dividido por 2 deu 51,5. Então, 51,5 mostra o quê? Que 50% dos valores estão acima desse valor, 51,5, e 50% dos valores estão abaixo desse 51,5. E por fim, o último aí, o terceiro quartil, 0,75, para pensando nas nossas contas, 0,75 vezes 9 deu 6,75. Portanto, é um valor que está entre 6 e 7. Portanto, eu vou pegar o sexto e sétimo elemento. O sexto e sétimo elemento é o 57 e o 64. Pensando, pessoal, que eu tenho meu primeiro elemento, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto, meu sexto, meu sétimo e meu oitavo. Então, o sexto e sétimo foi o valor 57,64 por 2, né? 121 por 2, 60,25. Então, se eu olhar, né, o 60,25, 60,5, eu tenho aqui 75% desse valor está, na verdade, do conjunto de dados, é menor do que 60,5. E 25% são maiores do que 60,5. Então, se eu olhar aqui, ó, qual o valor que é maior que 60,5? Só esses dois aqui, né? Só o 64 e o 67. Então,
só esses dois valores, ou seja, 25% do conjunto de dados, que é 8, estão acima desse valor, que é o 60,5. Então, o quartil ele me dá uma ideia da distribuição dos dados. Então, o que representa a menor quantidade de dados, o que está na intermediária, nos valores intermediários, e aquilo que está no maior conjunto de dados, né, pensando aí nos quartis. Com isso, a gente fecha a parte das medidas de posição e vamos para as medidas de dispersão. Medida de dispersão, aqui nós temos amplitude total, desvio padrão, na verdade, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A amplitude total é a mais fácil das medidas de dispersão. Enquanto as medidas de posição buscam um valor central que representa um conjunto de dados, a medida de dispersão ela mostra o quanto esses dados variam. Não é variam, viu pessoal? É variam, né? Quantos dados variam. Então, por exemplo, só tenho aqui, ó, igual nesse caso, de 38 até 67, né? Um menor valor, não, 33 é o menor valor e 67 é o maior valor. Então, na verdade, aqui é 67 e aqui é 34. Né? Então, Xmax, maior valor do conjunto de dados. Qual que é o maior valor? 67. Qual que é o menor valor? 33. 67 menos 33, 34. Então, eu tenho ali 8 valores. Qual que é a amplitude total? A amplitude total é a maior diferença que existe aí entre o maior valor e o menor valor. Ainda tem uma ideia de quão distribuído ou quão variáveis são esses valores. Então, aí eu até coloquei uma interpretaçãozinha, podendo interpretar a amplitude total como sendo a maior diferença entre as duas observações extremas, a maior e a menor. Então, é uma maneira bem simples de verificar, que é o que vocês fazem, por exemplo, para calcular todos os dias a temperatura. Né? Qual que vai ser a máxima e a mínima? Isso é a amplitude total. Então, todas as vezes que vocês ligam o jornal, está lá na moça ou no moço do tempo, de um dado canal de televisão, ele sempre vai estar falando, a máxima no Rio de Janeiro é de 35 graus, a mínima é de 27 graus. Né? Então, mostra aí os valores extremos. Se eu pegar, então, a amplitude total desse exemplo que eu falei de 37 graus de máxima e 23 de mínima, vamos pensar, 37 e 23, então eu tive uma amplitude total de 14. 37 menos 23, 14. Variância, pessoal. A variância ela é uma maneira de calcular uma dispersão dos dados, né, uma variabilidade dos dados, que ela está sempre comparando com o valor da média. Né? Seja, se eu tiver, por isso que eu tenho duas variâncias aqui, pessoal, variância populacional e variância amostral. Se eu estou trabalhando com a população inteira, eu vou trabalhar com variância populacional e utilizar a média populacional. Né? A média populacional. Opa! E se eu vou calcular a variância amostral? Né? Vou colocar aqui, populacional. E se eu vou calcular a variância amostral, obviamente eu vou ter que trabalhar com a média amostral também. E daí está um exemplo, né? Primeira coisa que eu faço para me calcular a variância, professor, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é calcular a média. Professor, média eu já sei, já tô craque, já um pouquinho atrás você explicou para mim, eu já fiz ela aí. Então lá, a média, calculou aqui a soma de todos os valores, dividiu por 8, né? De todo esse conjunto de dados, média 50,25. Agora, como que eu calculo a variância, professor? Ó, notem que o valor da variância é o valor de cada observação menos a média sobre o n, que é o número de observações, menos 1. Pensando naquele conjunto de dados, eu tinha lá n igual a 8, que são 8 amostras, e cada valor deles é menos a média. Ó. O valor 38 menos a média, o valor 40 menos a média, sempre elevado ao quadrado, tá, pessoal? Ó, quadradinho aqui em cima. Aqui. O terceiro valor menos a média, o quarto valor menos a... Opa! O terceiro valor, quarto valor menos a média, quinto valor menos a média, sexto valor menos a média, o sétimo valor menos a média e o oitavo valor menos a média. Notem que eu tenho, em alguns casos, resultados negativos. Né? Olha lá, menos 12,25 ao quadrado, menos 10,25 ao quadrado, menos 1,25 ao quadrado. Lembrando que todo número multiplicado por ele mesmo, negativo, né? Ele é positivo, menos com menos é mais. Então, se eu tenho lá menos 2, né? Vezes menos 2, que é a mesma coisa que menos 2 ao quadrado, eu vou ter 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Então, eu tenho menos 2 vezes menos 2, eu tenho mais 4. Por isso que eu não tenho sinal negativo. Não existe variância negativa, tá? Então, olha lá, eu fiz as contas, cada um desses valores elevado ao quadrado estão nessa coluna aqui, ó, dividido por 7. Por que 7 não 8, professor? Porque na fórmula eu tenho n menos 1. Então, a somatória de todos esses valores dividido por 7
deu uma variância de 154,78. A soma de todos os valores ali deu 1.083. Dividido por 7, chegou no valor da variância, e essa é a variância amostral, porque eu estou aqui com média amostral. Desvio padrão, pessoal. Como calculo o desvio padrão? Que é uma outra variável, uma outra medida de dispersão. O desvio padrão, ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, se a variância deu 154,78, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Justamente isso. Então, olha lá, ó. Só uma conotação importante vocês saberem, pessoal. O S ao quadrado, ele é uma conotação que indica variância, tá? Variância. Opa. Variância. Aqui está um 2 inteiro, mas é S ao quadrado. Então, você não vai ter que extrair a raiz extrair a raiz depois. Esse valor, ele é sempre S ao quadrado, sempre S ao quadrado. Por exemplo, se você pensar lá, S ao quadrado é igual a 3. Tem muita gente que depois, por exemplo, na hora de colocar ali dentro da raiz quadrada, pega e coloca 3 elevado ao quadrado. Não. Né? O S ao quadrado é igual a 3. Então, aqui dentro, você vai colocar o valor de 3. Né? Então, isso aqui representa a variância amostral que você já encontrou nos dados anteriores. Ok? Então, ficar atento a isso, que é um errinho comum que os alunos costumam cometer ao longo das aulas aí por desatenção. Então, pensando naquele conjunto de dados que a gente já calculou anteriormente ali, então notem que está todos os dados ali calculados aqui, ó, a variância está toda aqui, né? E chegamos nesse valor de variância. Olha lá, o valor S, ele representa desvio padrão. Então, desvio padrão é igual a raiz de S ao quadrado. Desvio padrão é igual a... O que é o S ao quadrado? Variância. Está calculado? Sim, professor, já calculamos e o valor dela está aqui, ó, 154,78. Portanto, desvio padrão, ele é igual a raiz quadrada de 154,78 e esse aqui é o meu valor de desvio padrão, ok? Por fim, para a gente finalizar nossa parte de medidas de dispersão, coeficiente de variação. Notem que o coeficiente de variação nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média, então vou ter que calcular esses dois valores. E lógico, para mim achar o desvio padrão, eu tenho que saber a variância, então vou ter que calcular a variância. Isso se eu for fazer manual, né, pessoal? Se eu for utilizar uma calculadora, eu não vou estar precisando fazer isso. E esse uso da calculadora eu vou estar explicando para vocês na nossa aula ao vivo. Né? Então, aproveitem para estar acompanhando ela lá. E como que eu calculo, então, o desvio padrão? Se você pegar os dados anteriores dos dois exercícios que nós fizemos, a média daquele conjunto de 8 dados lá foi 50,75. O desvio padrão foi 12,44. 12,44 dividido por 50,25 deu 0,2475. Esse valor multiplicado por 100 chega num valor de 24,75, que é o coeficiente de variação. Essa informação mostra se os dados são mais homogêneos ou menos heterogêneos quanto a um outro conjunto de dados. Tá bem? Com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje, que tratou sobre as medidas de posição e dispersão, algumas continhas bem simples de média, moda, mediana, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, bem simples, a apostila está bem didática. Deem uma olhada lá, qualquer dúvida, mandem pra gente. Grande abraço e até a nossa próxima aula, que vai falar aí sim de correlação linear e regressão linear. Até mais!